estou eu de novo. Mais uma live do DBK, Dicas Babies, DBK para intimidade. E vamos conversar hoje sobre uma coisa muito legal. Então vou esperar as pessoas irem chegando, né? Ananda já tá aí, que menina rápida! Então vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui o assunto. Cuidados, bebê, RN. Recém-nascido, é melhor escrever, né? Bebês, com o bebê. Cuidados com o bebê recém-nascido. Gente, calma, deixa eu só fixar o comentário aqui. Daí já vou chamar a Nanda. Eu vou aproveitar início e dar um oi. Oizinho para todo mundo. E daí já vou chamar a Nanda pra gente já começar, para não perder tempo, porque tem muita coisa para ser falado, né? Então vou chamar já a Nanda. Pra gente já começar. Vamos bombar. Começar, apesar da correria que foi hoje. Oi! Oi! Olha a diferença! Pois é, tá frio. Muito frio. Aqui tá, olha, se você falar com os cariocas, eles vão dizer que tá frio, né? Eu digo que tá Acredito. agradável. Acredito. Não, tem Aqui, carioca que já tá de meia edredom apavorado. aqui hoje foi um dia bem frio, especialmente. A gente teve aqui em Lajeado, né? A cidade que eu moro, a gente fez 2 graus. Então tá bem terrível, frio. Passo, não me interessa Aí eu isso, não, de maneira. dentro de casa com um monte de roupa, né? Minha casa é fria, não ajuda muito. Gente, eu não consigo imaginar mais isso. Me desculpe, eu acordava com 2 graus, 3 graus. Era aquela coisa, aquele efeito cebola de ir tirando durante o dia e eu não sinto falta disso, não. Eu confesso que eu também não gosto muito de frio, eu prefiro o verão. Verão é mais gostoso. Bem que, independente se é aqui ou aí, é de torrar, né? É É de torrar. quente, é abafado, né? É Sim, tenso. com certeza. Mas então tá. Vamos lá. Mais uma live maravilhosa, DBK. Chamei de novo a Ananda, gente. Chamei a Ananda por quê? Porque ela é enfermeira, ela sabe de criança melhor que eu tenho essa experiência que é mais maternal, né? Sozinha. E a Ananda, ela vai ter a sua visão mais especialista do assunto, né? Bastante gente entrando, isso, vamos lá. Tô começando, peguei a criança. É aquela coisa, tá na maternidade é o paraíso. Cheguei em casa. Primeiro pânico. E eu tive. O banho. Primeira coisa que eu vou te perguntar. Eu me lembro vagamente que o meu pediatra disse para não dar banho no início. Eu me lembro que deram um banho na maternidade e ele disse para a gente esperar um tempinho para dar banho. O que tem a ver isso? Porque eu me lembro que a gente esperou acho que mais uns 2 dias para dar banho. Tem uma questão assim, quando a gente fala de banho, eu acho importante a gente já frisar desde o nascimento, né, a questão do banho. Então, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, eles orientam que o primeiro banho do recém-nascido seja depois de 24 horas de vida. Tá? Já a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles orientam que o primeiro banho seja realizado depois de 6 horas de vida, quando o bebê já tem uma estabilidade térmica e cardiorrespiratória mais estabelecida. Por quê? O nenê, ele nasce com uma camada que chama de vernix caseoso, que é uma camada que é formada lá no final do 3º trimestre de gestação. Então, ele nasce com essa camada para proteção da pele. É uma primeira barreira de proteção do bebê. Então, se a gente É uma gordurinha, né? é uma gordurinha, é caseoso de caseína mesmo. Ele parece uma nata, assim, é branco, né? Então, assim, se a gente pensar, se esse bebezinho já nasce naturalmente com essa proteção, né? E a gente vai lá e tira precocemente, a gente tá tirando essa proteção dele. Mas por que que as maternidades, o bebê mal nasce e vai pro banho? É uma questão, assim, de atualização, né? Não é um procedimento necessário. O que é necessário para o bebê quando ele nasce e ele vir
em contato com a mãe. Ele não precisa tomar banho, né, quando nasce. Mas aí entra numa outra questão, né, de procedimentos da maternidade. Então, a gente já tem esse conceito, né? Até, assim, uma dica para as gestantes, quem aí está no finalzinho da gestação, para conversar com o pediatra, né, e expor, porque são recomendações para o bem do bebê. Então, assim, o banho, ele pode esperar. Inclusive, ele pode esperar até ir para casa. A impressão que eu tenho é que a enfermeira lá, que está junto contigo quando nasce a criança, ela dá o banho para te dar essa orientação. E eu acho agora deve ser mais por causa disso. Porque antes a gente tinha, né, os cursos de pais, que os pais iam fazer um curso de pais, um final de semana, né, uma imersão, que gosto de usar o termo hoje em dia. Mas isso não está tendo, né, devido ao Covid. Então, sim, talvez esse banho, que acaba sendo no segundo dia, às vezes, da criança, né, umas 24, 48 horas, sim, é mais para dar essa orientação para os pais, principalmente nesse momento atual. Sim, assim, que nem eu disse. Então, depois que o bebezinho vai para o quarto, né, a mãe sai da recuperação, aí depois, né, ele pode estar tomando banho no hospital, até para passar orientação de como tomar banho, né, porque muitos pais de primeira viagem, às vezes, não sabem nem como dar o banho. Então, também não sabe nem como segurar a criança, não sabe nem como sabe. segurar, justamente isso, né? Então, por isso, essa recomendação inicial que eu disse é para uma questão de proteção, porque o bebê, ele recém-nasceu, ele vai lá exposto, vai ser colocado embaixo da água, é um momento estressante que não é necessário, ele pode esperar pelo menos as 24 horas, ou no mínimo as 6 horas, né? Então, tem essa questão, né, que eu levanto essa reflexão para as futuras mães aí, para repensar que não são procedimentos necessários, que o ideal é a mãe estar com o bebezinho ali no colo. É o contato pele a pele, né? É o momento de deles se conhecerem, tá? Mas aí a questão do banho em casa. Então, teve a alta. A Sociedade Brasileira de Pediatria, eles orientam o seguinte: banhos diários ou a cada 3 ou 4 dias. Aí entra numa questão assim, como assim? Se a gente falar em termos de Brasil, né, o nosso país tão grande, a gente está comparando aqui. Eu estou no sul, frio, você aí no Rio, não vou dizer calor, mas tá de manga curta, então tá agradável, né? Então, assim, o bebezinho, ele não fica sujo que nem um adulto, né? Ele não tem desenvolvimento das glândulas ainda para que ele fique sujo. Então, assim, eu tenho que ter um pouco de bom senso. Tá um clima frio, um dia muito frio, será que é necessário eu dar o banho todo dia nesse bebê? Não tem necessidade. Agora, diferente, eu tô lá no Nordeste, num clima mais quente, o bebê suou durante o dia, então o banho até vai fazer bem para ele? Ok, ótimo. Né? Então a gente tem que ter esse bom senso de saber. E assim, ó, se eu não der o banho no bebê diariamente, eu fizer esse intervalo, eu tenho que, pelo menos uma vez por dia, eu tenho que higienizar a região ali da fralda, do bumbum. E as preguinhas, as dobrinhas. Isso é importante, porque o banho, a limpeza, ela evita infecções, principalmente as infecções do trato urinário, né? E a questão da higiene. Mas se eu botar muito sabonete, muito sabão e lavar esse bebê muito, esse sabonete talvez cause irritação na pele. Então, tudo que eu falo, a gente tem que botar na balança e pesar. A gente tem que ver. Tu fez eu me lembrar que o pediatra falou que a quantidade que a gente ia dar é só uma coisinha de nada de sabão, que era para dar banho nele. Era uma coisa muito pouca, né? Exatamente para ir também deixando essa gordura ficar um pouquinho no corpo. Porque a gente sabe que o sabão desmancha a gordura. Então, era só uma batidinha de leve, assim, no sabão para conseguir dar banho na criança. O sabão, ele não é para limpar, é só para ele deslizar melhor a mão. Quando a gente vai fazer com movimentos suaves, o sabão, ele nada mais faz que facilita esse movimento de deslizar, né? Então, assim, se a gente não der o banho no bebê, então vamos cuidar para limpar e higienizar uma vez por dia o bumbum ali, a região da fralda, passa um paninho na mãozinha, né? E se o bebezinho, quando o bebezinho mama, às vezes escorre um pouquinho de leite, então passa um paninho ali, né? Então vamos ter bom senso. Eu vou dar banho. Primeiro, eu preciso, independente de ser no chuveiro ou na banheira, normalmente nos primeiros dias o melhor é um banho de imersão ali da banheira. Daí, rapidinho, banho de imersão. Vale ter. Eu tinha na minha banheira um suporte.
Aham. Algumas banheiras têm uma rede. Eu queria aquela rede, mas era caríssima, eu acabei não pegando e tinha um suporte que vinha na coisa. Mas a gente mal usava porque o marido segurava bem Aham. ele. Então, esses auxiliantes, vamos dizer assim, para o banho, é legal? É legal ter? Para dar essa É, segurança para a criança? na verdade, a segurança para os pais, porque a gente não pode soltar o bebê, né? Esses que vêm na banheira, tem essa Ele é meio curvatura, assim. assim, ele é melhor, assim, pro bebezinho maior. Um bebezinho Uhum, recém-nascido, ele vai escorregar e, assim, mesmo com essas redes, que elas seguram bem o bebê, o ideal é ficar com a mão embaixo, tá? uhum, Assim, então, quando o bebezinho tá maior, aí já é diferente, mas recém-nascido, então, a gente põe aqui no braço e aí é ideal tá segurando, né? Sempre uhum. fazer, assim, o banho em dupla. Quem tá dando, o outro auxilia, né? Eu acho legal uma coisa que a Roberta colocou, que eu digo que é muito importante, a relação do pai nessa hora. Aqui quase sempre o pai deu banho, né? Aham. Porque mamava, estava o tempo todo comigo, constantemente, então eu acabei dando essa brecha para ter o momento dele com o pai, né? É A ótimo. Roberta, a Roberta colocou que tomava banho no chuveiro. Conheço muitos casais que não se adaptaram com banheira, se arrependeram com a banheira e acabaram indo com as crianças para baixo do chuveiro para dar o banho embaixo do chuveiro, né? Sim. Isso também não tem problema nenhum. Não, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente tem que cuidar é a questão de segurar o bebê. Quem não tem muita segurança, não está acostumado com o bebê, em volta, coloca um paninho, tá? Em volta do bebê e segura firme, sempre segurando ali o pescocinho, né? E firmando esse bebê. Pouco sabão, a área que eu tô passando sabão, tem que cuidar na hora de trocar a mão ali para segurar. Então, para trazer mais segurança para quem está dando banho, senta, põe um banquinho no chuveiro, senta, que aí vai ter mais apoio e pode dar bem tranquilo. A temperatura da É, água. rapidinho, que a Roberta comenta e daí eu tô vendo aqui os comentários dela, né? Porque eu puxo um pouquinho para o meu lado, né? Tu tá falando da parte mais de cuidados, eu puxo para disciplina positiva, né? Que ela falou que a criança gostava, que era o pai que dava o banho, que ele também gostava, mas essa relação que se cria de pele a pele com o pai também é muito importante. Porque se Sim, cria naturalmente com a mãe, por causa da amamentação e o tudo. vínculo. Mas com o pai, na hora do banho, é muito importante. Então, vale a pena os pais irem para o banho, irem para o chuveiro, ou seja, dar o banho para a criança, para ter esse contato com a pele, que é muito gostoso. Exatamente, eu ia falar isso no final, né? É A bem gente importante. sincroniza. É bem importante o pai participar e a mãe também permitir que o pai participe desses momentos, porque o pai, Uhum. no começo, ele fica um pouco de escanteio, porque a mãe que tem o peito, o nenê prefere o colo da mãe por uma questão de cheiro, uma questão de pele. Então é um momento, uma oportunidade do pai se aproximar do bebê e criar um vínculo, né? É bem Uhum. legal isso. E a questão assim de banheiro e chuveiro vai de cada pessoa, né? Eu dei É, banho nos meus em banheiro, depois eu dei em chuveiro. Então, assim, vai de cada um, da segurança de cada um. da Mas, assim, segurança de cada um. a regra, tanto para o chuveiro, tanto para a banheira lá no quarto, é deixar o ambiente aquecido, tá? Mesmo aí, Principalmente no sul, né, gente? Porque principalmente. eu sei que eu fiquei muito feliz quando eu tive o meu filho aqui no Rio, porque eu digo assim, gente, não vou precisar colocar aquecedor no banheiro. Meu apartamento é só à tarde, é quente. Então não precisava essa coisa, mas no sul, essa questão de trabalhar quando vai dar banho, quando não vai, essa questão de ter o banheiro quente para não dar choque térmico, isso é muito importante. Muito importante, é aquecer o banheiro, né? Não deixar uma luz tão forte, assim, vindo diretamente no olho da criança. Já deixar a Porque roupinha ele fica ali olhando para perto, cima. quando é a banheira, né, para cima. Então, deixar o ambiente a luz um pouco mais baixa, deixar a roupinha, a toalha, tudo esquematizado. Antes do banho, eu tenho que pensar o que eu vou colocar de roupa, o que precisa. Deixo tudo ali pertinho para facilitar. E assim, quem puder, né, sempre de dupla, é bem melhor. Um dá banho, o outro É bem mais pega, fácil. e em conjunto. É mais fácil. É a questão que às vezes agora já tem, né? Tem uns aventais que tu pode enrolar a criança, é tudo uma maravilha. Sim, tem Mas várias. vamos passando porque você me diz que é tímida, mas quando você sabe, quando você começa a falar, você vai. Eu só fico cuidando do relógio aqui. Eu disse, eu Ah, engato e vou. o William, que é meu amigo, tá perguntando qual o melhor horário para banho.
Eu gostava de dar à noite, né? Final da tarde, noite, porque eu já engatava o ritual do sono, né? Aham. Você teria algum horário ideal para o banho? Eu indicaria mais perto do horário de dormir, né? Mais próximo à noite. Não tem uma questão assim. Tem bebês que relaxam melhor depois do banho, tem bebês que ficam um pouco mais agitados, e a gente tem que ver como é que é a dinâmica desse bebê. Mas normalmente, mais à noite, né? Final do dia, até por uma questão de relaxamento. Então, o bebê vai mamar, aí ele vem pro colo da mãe, né? Se a mãe amamenta, ele vem pro peito, então ele se aquece, ele se aconchega, ele tá com a fralda limpinha. Então, é um momento para aproveitar e estabelecer uma rotina do sono, né? Do E assim, sono. e pensar assim, a mãe tá em casa com esse bebê, o pai ou um companheiro, a companheira, quem for, trabalha de dia. Então, ele chega final da tarde. Então, é o momento dessa pessoa, né, do pai, participar. Então, por todas essas questões, eu indicaria um horário mais para o final da noite, por uma questão de E um horário relaxamento. que encaixe com a rotina dos pais, Dos né? pais, isso No aí. qual os pais estejam presentes e até poder se revezar, né? Um poder dar banho, o outro poder amamentar, cuidar, alimentar, para poder dar essa jogada de trabalhos aí. Isso, exatamente. Então, vamos para o próximo assunto. Nariz congestionado. Agora inverno chegando. E eu Bom, digo que isso é sofrido. E eu não faço aquele negócio da seringa. Eu falo aqui para todo mundo. eu Eu vou falar não sobre isso. fiz e eu não faço aquele negócio da seringa. Eu tentei fazer em mim, falaram, faz em ti que vai funcionar. Não consegui. Eu uso a pera. Eu sou velha, eu uso a pera. Fale, Ana. Bom, então a questão da. Vamos falar primeiro de higiene nasal. A higiene nasal, desde o bebê recém-nascido, ela tem que ser feita diariamente, tá? Para questão de fluidificar, limpar as narinas, tirar as secreções. Então é o ideal. Não se fala muito de higiene. Agora até tem se falado um pouco mais, mas ninguém Um pouquinho fala de mais, limpar o né? nariz do bebê, tá? Às vezes o nariz do bebê nunca foi limpo e ele faz esforço respiratório, mas por causa de tatu, de secreção acumulada, tá? Então, assim, na época que eu trabalhava em pediatria, já vi crianças chegando com esforço respiratório, mas por causa de nariz entupido. Então, é uma coisa bem simples. Então, assim, bebezinho recém-nascido, o ideal é usar aqueles soros de spray. Quando a gente fala de soro, a gente fala de soro fisiológico a 0,9%. Não é Sorinam, rinossoro, que é o adulto põe de descongestionante nasal, não é soro. E vem escrito infantil, porque esse jato, né, ele tem uma velocidade, né, exatamente para a área Mais nasal do suave. bebê. Mais suave. Então, assim, ó, para o bebê, o recém-nascido, eu indico fazer a limpeza. Risquei o nome, tá? Para não fazer propaganda. Esses aqui, que é o jato, né? Então, eu vou lá, Que eu usava. 2 jatinhos numa narina, 2 jatinhos na outra, né? Não E aí, precisa fincar dentro do nariz, né? Só não, colocar um pouquinho na perto, porque o nariz é beiradinha, muito pequenininho. isso, na beiradinha, tá? E assim, o nenê tem uma tendência a espirrar, não é espirro de ficar doente, não, é um espirro, um reflexo, né? Então, se ele espirrou, e lá nos primeiros dias, lembra do vernix que eu falei? Às vezes tem vernix lá dentro do nariz do nenê, dentro do ouvido. Então, lavando, né, passando o sorinho, vai ajudar a limpar. E criar um hábito, gente, de sempre higienizar o nariz do bebê, não é pra ficar enfiando cotonete lá dentro, até porque quem não. é leigo, não sabe, às vezes empurra o tatu lá pra dentro e machuca. Cotonete não é bom para nada, não é bom para nariz, não é bom para ouvido, então esqueçam cotonete. Me odeiam que eu não fiz propaganda, mas esqueçam cotonete. E assim, e para um bebezinho que tá com um quadro, né, de infecção, tá com bastante secreção, aí o melhor para fazer a limpeza é com a seringa e o soro, tá? A quantidade de soro que a gente vai botar na seringa depende do tamanho do bebê, né? Então a gente sempre começa com um pouquinho e ele vai crescendo, vai ficando maior. Um pouquinho quanto? Meio ml, tudo depende da idade do bebê, tá? É bem pouquinho. O que é a ideia do soro? O soro é fazer a limpeza. Então, quando a gente injeta o soro nessa narina aqui, a maioria das vezes o soro que a gente injetou sai na outra, tá? Mas se não sair na outra, não se preocupem, porque o bebê engoliu. Não vai pro cérebro nem para outro lugar.
Ou ele engoliu, ou ele saiu pela outra, tá? Então é um porque, jato gente, lembrando, rapidinho. falando de fisiologia humana, a gente tem a cavidade nasal e bucal, elas são ligadas, né? Isso. Então, por isso que se você jogar aqui, a pessoa explicando, a pessoa não consegue fazer, né? Mas tudo bem. Fisiologia, eu entendo. Você vai colocar, não tem chance de ir para o cérebro, né? Não. E a cabeça estando baixa, né? Ou volta ou vai para o canal bucal. E assim, outra coisa, até o spray e a seringa a gente não faz com o bebê deitado, a gente faz com o bebê mais em pezinho, né? A gente segura e coloca. Quantas vezes, assim, quantas vezes até sair a secreção. Gente, isso ajuda muito. A criança que tá com algum problema respiratório, com muita secreção, a lavagem nasal é muito boa. Ela é bem eficiente, ela limpa bem, É não para machuca, limpar. não agride. Uma coisa que eu quero pontuar para vocês é o seguinte: o soro se recomenda a temperatura ambiente. Só que assim, hoje a nossa temperatura ambiente foi de 2 graus aqui. Então tá gelado. Se eu aplicar o soro gelado, na temperatura que tá hoje aqui, eu vou fazer vasoconstrição no nariz. Então, em vez de eu liberar espaço, eu vou congestionar mais ainda. Então, se tá um dia frio, eu vou aquecer o soro, deixar ele morninho, não é soro quente, é morno, eu vou tirar o gelado dele, tá? Assim, eu indico comprar esses flaconetes de 10 ml, porque aí a gente usa e põe fora. O soro, depois de aberto, ele tem um período de validade, mesmo que a gente coloque na geladeira. Ele dura, acho que 10 ou 15 dias, agora eu não me 10 recordo. dias. Então, assim, o ideal é comprar esses flaconetes, porque aí usou a quantidade, jogou fora, não precisa armazenar. Do que comprar aquela garrafona de 500 ml De e fica 500 ali ml. adipostero. Isso, não vai nem usar tudo e vai ter que jogar fora depois. Engasgar quando você coloca o soro é normal, exatamente o que eu falei, né? Tem o canal, né? Praticamente unido, daí Sim. vai dar um engasgo e se volta pelo nariz não tem problema nenhum. Sim. Vídeos sobre essa coisa de colocar seringa tem aos montes, YouTube, não Sim. precisa colocar o soro dentro do sutiã e troca de roupa. Realmente, para quem é mãe, dentro do sutiã resolve tudo. Eu descongelava a vitamina do meu laboratório, né? Senão eu colocava no bolso, né? Resolvia. Sim. Cuidado. Não, e não, assim, não aquecer no micro-ondas, é aquecer em banho-maria, tá? Porque plástico tem liberação de bisfenol. Então tem que ter esse Bisfenol cuidado A. Então cuidado para não botar no micro-ondas. Qualquer coisa é só colocar na mão e fazer isso aqui já é o suficiente para dar essa aquecidinha, né? Isso aí. Vamos agora. Cota umbilical, né? Tem muita gente que quer saber quanto tempo leva para cair, que o meu caiu cedo, o meu caiu mais tarde, a criança está com cólica, isso pode forçar com que o coto saia mais fácil. Bom, o coto, então, né? Nada mais é que o corte, o clamp. Deixa eu pegar minha boneca aqui, que eu tenho uma... Uma cobaia. Uma cobaia aqui, tá, gente? Então, o coto, logo no início, ele tem aquela aparência gelatinosa, né? Molenga. E conforme vai passando os dias, ele vai ficando menor, vai ficando mais escuro, tipo mumificado, tá? Ele leva em torno para cair de 7, 15 dias, dependendo. Às vezes é um coto mais grosso, né? Ou às vezes esse coto tá ficando muito úmido, que é aquela questão do banho. Às vezes a criança tá tomando muito banho e aí fica mais úmido, tá? E o importante, assim, claro, tem um tempo de normalidade até cair, né? Mas a questão é fazer a higienização do jeito certo do coto. Então a gente vai usar álcool a 70%, cotonete ou um gaze. Por que eu falo gaze? Nessa hora pode usar o cotonete. Pode usar o cotonete. Aí eu falo também de gaze, porque às vezes tem uns cotonetes que soltam algodão. Então também não é legal soltar. Então se é um cotonete que está soltando muito, a gente usa o gaze, enrola gaze no dedo e limpa. A gente tem que limpar com álcool a 70, bem ali na borda, bem aqui assim na borda. Não sei se está dando para ver. Sobe um pouquinho a boneca para ficar mais aqui para cima. Isso. Então a gente tem que limpar bem ali na borda até ficar bem limpo. Tem nenês que choram na hora que a gente está higienizando. Não é dor, não tem terminação nervosa.
eles choram porque tá gelado, fica geladinho. Se a gente passar É álcool, gelado. é gelado, tá É mexendo. aquela coisa que eu falo, é gelado, eles ainda não estão acostumados com o toque, alguma coisa chegando no corpo deles, eles estão estranhando ainda esse mundo diferente, né? Sim. Então, limpo a cada troca de fralda, ou quando necessário, né? Então, 3, 4 vezes por dia, limpo bem na borda. Às vezes sai um pouquinho de sangue, não se assustem, é normal. E depois, no final, eu passo aqui, né, para limpar. Se ficar muito molhado do álcool, eu seco um pouquinho, né? Excesso de umidade não é legal. Então, é até por causa disso, que pegar a fralda e dobrar, para não ficar por cima do coto Isso. umbilical, ela ficar abaixo dele. Isso. Vocês vão olhar aqui a minha nenê tá com fralda e no nenê é pequenininho, as fraldas mesmo, essa RN, ela é compridinha, né? Então, no começo ali, para não ficar roçando, a gente, não sei se dá para ver, a gente dobra a fralda, né? E deixa. Assim que cair esse coto, a gente continua uns dias limpando, porque às vezes ficou uns granulomazinhos, uns restinhos. Então, a gente continua fazendo essa limpeza com álcool. E evitar mexer demais. Eu sempre falo do tampão plaquetário, o santo tampão plaquetário, para não tirar a casquinha, né? Porque senão vai dificultar a cicatrização. Em relação a crianças que têm cólica, que daí, óbvio, né? Cólica vem muito relacionado com o gases, a barriga fica inchada e pode fazer com que esse coto seja, vamos dizer, precocemente caia, né? Devido à distensão abdominal ali. Não tem problema nenhum também isso, né? Não, não tem problema nenhum, tá? E assim, mesmo depois que ele cai, aí quando a criança chora, aquele choro muito forte, se retorce e tá fazendo uma protusão, a gente tem que ver bem o que que é. Às vezes pode ser uma hérnia umbilical. Então tem que estar sendo avaliado, mas normalmente não fica protruído. Se tiver, tem que avaliar. E voltando à cólica, eu com o meu fazia muita massagenzinha nas pernas, toda vez antes do banho fazia massagenzinha na barriga, movimentos circulares, né? Movimento horário, né? Exercício nas perninhas, cuidava o que eu comia para ele não ter gases, para ele não ter cólica. É uma questão normal de toda criança, né? Sim. A cólica, né, nada mais é que uma imaturação do trato gastrointestinal do bebê, né? Até hoje ainda não se sabe exatamente, né, o que causa a cólica. Então, a maioria dos bebês tem bebês que não tem, tá? Graças a Deus, tem uns que não tem. Mas é uma questão normal, uma questão que vem e passa. A cólica, então, a cólica, ela se caracteriza por um choro muito forte, um choro estridente, né? Um choro que a criança fica vermelha, ela é difícil consolar, ela se retorce toda. Quando ela se retorce, às vezes tem liberação de gases, ela solta uns puns, né? Que às vezes dá um alívio. Então, assim, se caracteriza. Então, a cólica, normalmente, ela vai começar lá pelos 15 dias de vida e ela tende a diminuir ou terminar lá por 3 meses de idade, né? Por que a gente fala até os 3 meses, mais ou menos? Se a gente somar os 9 meses de gestação e mais esses 3 meses de vida, que fecham um ano, é o período de formação, de maturação do intestino, formação da microbiota. Então, é um processo fisiológico natural. O que a gente tem que ficar atento, né, é que se essa cólica começou antes dos 15 dias, né, ou se essa cólica ultrapassou os 3 meses, ela ainda é muito intensa, muito forte. Aí me acende um sinal de alerta. Talvez não seja só a cólica, talvez é algum outro problema gastrointestinal, uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, é um sinal de alerta. É normal ter cólica? A maioria dos bebês tem. Mas a gente tem que ver esses parâmetros de normalidade para a gente saber identificar quando é e quando não é somente a cólica, né? Eu digo que para mim, começava a chorar, eu fazia um ritual que ou é fralda, ou é fome, ou é sono, é roupa demais. Eu fazia ritual, jamais identifiquei tipo de choro, eu sou a pior pessoa do mundo. Para mim era choro, né? E para mim era parava, eu já ficava fazendo massagem na barriga dele, qualquer coisa pegava uma bolsinha de água quente também colocava para tentar dar uma ajudada, né? Cuidava muito a posição.
Que assim, se coloca às vezes muita culpa na mãe da cólica. Ah, a mãe tá comendo isso, tá comendo aquilo, tá comendo... Aí daqui a pouco a mãe corta feijão, corta brócolis, corta ovo, corta isso. Daqui a pouco a mãe tá desnutrida por causa da cólica. Não é. O que a gente tem que trocar? Alimentos com cafeína, né? Evitar ao máximo. Industrializados, o que é porcaria, que é o que pode causar. E não cortar o pobre do feijão, né? Que às vezes ele leva a culpa da questão dos gases, né? Mas o que a gente pode estar fazendo para aliviar? Às vezes é só gases que esse bebê ingeriu. Então, assim, um bebê que mama na mamadeira, como ele não consegue fazer o vedamento da boquinha, ele acaba engolindo ar, tá? Não existe isso de mamadeira anti-refluxo, anti-gases que não engole. Pode Não ser a adianta. mamadeira mais cara ou a mamadeira mais barata, aquela chuquinha, que ele vai engolir ar, tá? E diferente do peito, o bebê que mama no peito, ele faz um vedamento, ele tem uma boa pega, dificilmente ele vai engolir ar. Então tem essa diferença, né? Então às vezes o bebê engoliu muito ar e isso aí traz um desconforto para ele. Por isso é importante botar o bebezinho numa posição de pé, uma posição para arrotar. Que existe, já vamos tocar nisso, mas rapidinho antes de falar. Eu reparei comigo, funcionava, que se eu comia, por exemplo, eu não como queijo, né? Porque o queijo normalmente tende a me dar gases, estufamento, eu tenho intestino irritável. Então eu não consumia isso exatamente para não causar gases nele. Sim, o que te faz mal, né? Tu evita. É uma lógica, né? Que o que você come vai fazer mal para ti, a tendência é fazer mal para o bebê também. Sim, mas não é a principal culpa, né? Não é a principal culpa. Não se sintam culpadas. A Silvia colocou que a cólica de lactante tem 1 hora com maior intensidade para se apresentar no fim da tarde e início da noite. Eu já não sei se tu tá, sei lá, se a Silvia está colocando a questão da criança ficar mais agitada no final da tarde, porque tem a hora da bruxa, né? E a hora da bruxa pode bater junto com, de repente, alguma coisa que deu essa cólica. Então, a explicação mais lógica seria da hora da bruxa, que é o final da tarde, o início da noite, é que a mãe já está o dia inteiro envolvida com aquela criança, a mãe está cansada fisicamente, emocionalmente. Então, e a criança também, porque recebeu estímulos o dia inteiro. O dia inteiro, né? Então a criança sente que a mãe está cansada e aí é o momento que tudo desanda. Então, normalmente os bebês têm cólica nesse horário, final do dia. Eu já vou dizer que a hora da bruxa para mim, já está se estendendo até os 3 anos. Que começa às 5 horas, começa 1 hora da bruxa aqui em casa, que eu achei que tinha acabado lá atrás. Não, mas continua. Entendeu? Então, esse momento de isolamento, a bruxa está solta. Sim. Né? Mas aí... Fale. Não, aí é essa questão, assim, o que a gente orienta? Que os pais têm que ter paciência, tem que ter calma, né? Tem que passar a tranquilidade pro bebê. Quando a gente tá tensa, a gente tá nervosa, o bebê sente, o bebê chora mais por isso. Então é uma questão de percepção do bebê. Então calma, respira, né? Isso é passageiro, isso vai passar, né? Acontece com a maioria das pessoas. Tranquilidade e paciência. Isso a gente tá falando na situação normal, tá, gente? Abstrai esse momento, né, que a gente tá passando atual, que ninguém passou, né? Então, uma condição normal, né? Sim. Mas daí, voltando, que você falou, a questão que eu falo do arrotar ou não, tá? Daí que eu falo, a gente já vai emendando um monte de coisa. Por quê? O meu carinha tinha um pouco de gases, né? Eu colocava ele para arrotar, raramente ele arrotava, mas daí a gente vai emendar já o próximo assunto, depois de falar do arroto, que o meu carinha, ele era um golfador feliz. Então, às vezes não era arrotar, ele golfava. Então, voltando ao arroto, às vezes eu falo, mas eu vejo algumas mães, né, que dão de mamar e já coloca a criança para deitar. Como é que tá, você que tá mais a par desse assunto que eu, essa questão do arroto, que dizem que não é tão necessário hoje em dia colocar a criança para arrotar? Tudo depende da via de alimentação da criança, né? Então, assim, o bebê que mama na mamadeira, ele tem uma digestão mais lenta do que o bebê que mama no peito. Então, o bebê que mama no peito, o leite materno, que é próprio para o corpo do bebê, né?
ele tem uma digestão mais rápida e um esvaziamento gástrico mais rápido, diferente da mamadeira, que fica um bom tempo ali digerindo, que é um leite pesado, né? E é um leite pesado, né? Eu ia dizer, é um leite mais denso, né? Isso, tem leite ali, mais um monte de outras porcarias que eles colocam, né? Mas enfim, tem bebês que você vai botar na posição para arrotar, eles não vão arrotar de jeito nenhum. Tem bebês que têm uma facilidade para arrotar. O importante não é sair o arroto, o importante é o bebê ficar em pé na posiçãozinha, né? Pelo menos assim, ó, uns 15, 20 minutos depois de mamar. Que aí já dá o tempo desse esvaziamento gástrico acontecer. Mas assim, não fiquem encanados que o bebê não arrotou. Não se preocupem. O importante é ele ficar na posição. Então, eu posso botar ele assim ou na posição assim. Eu colocava no meu exatamente pela questão dele ser um golfador feliz, porque se ele deitasse, em seguida voltava. Então Sim. eu deixava ele em pé exatamente para facilitar, né, o deglutir de tudo e as coisas irem lá para o estômago. Sim, isso aí. Daí, entrando nessa questão, né, a diferença refluxo e golfo. Todo mundo fala, o que significa teu filho ser um golfador feliz? Ele mamava demais, né? Ele pegava peso, mas mamava demais, parte e voltava, porque ele era já um glutão na fase. Como é que a gente vai diferenciar essa criança que é golfadora de uma criança que tem refluxo, que daí já é uma questão médica? Assim, o refluxo, assim como a cólica, a maioria dos bebês tem, que é o refluxo fisiológico, né? Por toda essa questão de maturação intestinal, de válvula de esôfago. Então, é bem normal. E golfar, né, que falam popularmente, é regurgitar, que é o bebê mamou tanto que aí não tem mais espaço ali no estômago e aquela sobra ele põe para fora, tá? Que é o vomitador feliz. Sinais que a gente precisa se preocupar. Esse bebê vomita ou regurgita. Como é que tá o ganho de peso dele? Se é um bebê que tá ganhando, mesmo vomitando, regurgitando, ele tá ganhando peso bem, ele tá crescendo, ele tá se desenvolvimento, não preciso fazer nada. Não preciso nem entrar com antiácidos precocemente, porque é uma questão, ele tá se desenvolvendo, ele tá feliz, é um vomitador feliz. Agora, quando esse bebê tá vomitando bastante, ele não está ganhando peso, ele está tendo infecções, ele está tendo pneumonias de repetições, aí entra na doença do refluxo gastroesofágico. Aí é uma coisa totalmente diferente. Aí isso atinge a minoria dos bebês. É uma questão patológica, às vezes o bebê precisa ser internado para tratar, né? E aí entra com medicações. É totalmente diferente. Agora, se o bebê vomita, regurgita, tá ganhando peso bem, está se desenvolvendo bem, é uma questão fisiológica que daqui a pouco isso vai estar passando. Não precisa se preocupar. Não, só se preocupar que eu falo realmente, né? Se a criança não tá ganhando peso, ela não tá se desenvolvendo de maneira adequada, né? Num padrão que o médico estipula, né? Daí tem que procurar. Mas eu também já vi casos de crianças estarem abaixo da curva que estavam super bem. Então, sim, essa questão é o que eu falo. Conversa com o pediatra. Porque assim, a questão da curva, né? A gente não pode comparar os bebês entre eles. Então, tem bebês que estão na média da curva, tem bebês que estão um pouquinho acima, tem bebês que estão um pouquinho baixo. O importante é a curva está subindo, ela está crescente, não na mesma linha, né? Então, a gente não pode querer que o bebê engorde 30 gramas naquele mês. Não, depende do biotipo dele. Às vezes é um bebê mais miudinho. Como é que é os pais? Os pais são pais grandes, são pais menores. Então, a gente tem que respeitar. Respeitar essa questão do bebê, o biotipo dele, né? O bebê não é um ponto na curva. Ele é um pontinho que tem que estar sempre crescendo. Uns um pouco mais, um pouco menos. Então, tem pais que ficam nessa... Eu já vi um pediatra falou o termo de curvofobia. Porque, meu Deus, meu bebê ganhou 29 gramas, ele não ganhou 30 gramas, enlouquece. Não, gente. Não é assim, é todo um contexto, é um contexto como um todo. O bebê tem que ser visto como um todo e não só como X gramas ali na balança. Exatamente. Daí agora a gente entra na questão de dormir.
né? Tô cuidando do tempo, ainda dá tempo. Eu acho que vai dar tempo de olhando o falar relógio, tudo, senão daqui a pouco a gente vai marcar outra. É eu e tu, eu olho pro canto aqui, é o relógio. Eu me lembro que uma das coisas que eu pautei muito, eu sempre falei sobre isso, né? A questão de diferenciar o dia e a noite, né? Porque eu já vi mães, antes de eu ser mãe, aquela coisa, a criança vai dormir em silêncio, ninguém fala nada, fecha tudo para ficar escuro. E eu sempre falei, não, porque a criança está produzindo ainda hormônio para diferenciar o dia e a noite. Senão ela não vai saber quando é dia e noite, ela não vai conseguir entrar num módulo que eu digo que é normal de sono, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Eu não vou falar porque eu sou bióloga, eu deixo para você falar. A questão assim, quando a gente fala de sono, a gente tem que pensar lá no período gestacional. Por quê? Quando a gente fala para gestante, tenha bons hábitos de sono, durma bem, tudo isso vai refletir depois no sono do bebê, tá? Então, quando a mãe tá grávida e ela secreta melatonina, essa melatonina ultrapassa, né, atravessa a placenta. Lá na placenta ocorre a produção de melatonina. Então a mãe passa, ela transfere para o feto, para o bebê, os ritmos circadianos, ou seja, o ritmo, os hábitos de sono que ela tinha. Então quando esse bebê nasce, que ele vai secretar a melatonina, ele vai ter aquela memória lá da mãe. Falando de uma forma mais simples para vocês entenderem, né? Então ele só vai secretar a melatonina dele depois de 9 semanas de vida, ou seja, lá pelos 2 meses. Então, por uma questão fisiológica dos hábitos da mãe, ele vai ter essa confusão, às vezes de dia, de noite, por essa questão fisiológica. Então, assim, é importante a mãe, na gestação, tentar manter os hábitos de sono, porque isso vai refletir depois. É que eu falo, a gente já conversou sobre isso, né? Nos Sim. nossos conversas privadas a gente já conversou, né? Que você era Sim. bem mais ativa que eu, e eu depois das 6 horas já me acomodava, porque o meu trabalho Sim. era diurno. O E meu daí era isso acabou noturno. repetido. É. Então, assim, esse cuidado, né, a gente tem que ter noção que é uma questão fisiológica. Independente disso ou não, durante o dia, eu vou deixar a claridade entrar, eu vou deixar os barulhos da casa normal, máquina de lavar, televisão, enfim, para o bebê se acostumar com o que é dia. Chegou a noite, eu vou reduzir as luzes, vou diminuir as telas, né? Se for dar o banho à noite, para ser um momento relaxante, para o bebê ir indo se acostumando. Mas assim, ó, não tem mágica. O bebê vai. Essa questão da melatonina, essa questão fisiológica que ele vai seguir. Então, assim, paciência, que aos poucos isso vai entrando no eixo. O bebê vai E é aquela entendendo e coisa vai que eu produzindo. falo, a criança ainda está aprendendo a viver. Né? Sim, Não tem, ela não gosta de dia, ela não gosta de noite. Não ela não existe isso. Ela sabe viver praticamente não isso. sabe. Ela estava dentro de um organismo que ela não sabia o que era dia e o que era noite. Então, Exatamente. vamos com calma desse se a criança não gosta, a criança recém-nasceu, está com um mês, dois, ela ainda nem sabe o que ela gosta ou não. E Como aqui, diz um amigo meu, nem eu sei com os 35 o que eu gosto ou não. Deu pois exatamente o mesmo bebê, é a questão da né? esterogestação, né? O bebê leva um período para Exatamente, saber que ele não está mais na vida intrauterina, né? Então, exatamente. então assim, já criar hábitos de sonos, né? Rotina, conforme a rotina, isso traz segurança para o bebê, então ele já sabe o que espera dele. Então, o ideal é estar fazendo assim, né? Pergunta aqui da Denise. Ela falou de criança que asfixia. Deixa eu até resgatar aqui, que ela disse assim, ó, quando o bebê asfixia, é indicativo de refluxo ou pode acontecer com o regurgitador também? Tu não Depende. pode indicar como refluxo, né, sem ter todos os sintomas. Sim, fica meio subjetivo a gente dizer, né? Às vezes esse bebê não ficou tempo suficiente, ou esse bebê tá dormindo numa cama plana, né? Até Que a isso é gente. uma coisa que ele vai falar agora. Sim, tem toda essa questão, assim, né? Não deu tempo de ter o esvaziamento gástrico, mamou demais, voltou. Então, assim, é difícil a gente responder sem saber toda a história, né? Que eu falo, tem que avaliar todo o quadro para determinar se é questão de um Isso, golfador feliz ou se é questão de refluxo, né? isso, de doença. O sono, dormir. Posição de dormir, ó, estamos dando conta. Posição de dormir.
Eu não comprei aquele colchão inclinado, eu coloquei umas almofadas embaixo do colchão para ficar levemente inclinados, que não adiantava muito porque ele ia descer, na hora que eu vi ele estava lá embaixo. Antigamente se colocava a criança de lado, hoje em dia já se coloca a criança de barriga para cima para dormir. Sim, tá? A posição de recomendação é barriga para cima e com cabeceira elevada. Nunca ângulo de zero, sempre um ângulo mais elevado. Se ele estava caindo, que nem tu disse, talvez estava alto demais. Então, assim, mas não adianta, ele ia se mexendo, ele descia. sim, aí a gente pode ajeitar depois aqui embaixo, botar um travesseiro embaixo da perninha para dar um pouquinho de apoio. Mas assim, ó, não se recomenda mais de lado, muito menos de barriga para baixo, tá? Então é de barriga para cima com cabeceira elevada. Vocês podem ver as mães ali na maternidade que o bercinho que o nenê dorme, que até usa Ele já é inclinadinho. ele já é inclinado, justamente por isso. Na posição inclinado, por uma questão de gravidade, dificilmente esse leite vai voltar, tá? Então é barriga para cima e cama elevada. Se você não colocou embaixo do colchão, põe um calçadinho ali nas bordas do berço, alguma coisa que fique inclinado. Sim. Até livro no pé da cabeceira, que eu falo assim, para ser econômico. Não tem que comprar aquele colchão, não. Coloca uma almofada embaixo do colchão, ou levando um pouquinho o berço, coloca um livro embaixo dos pezinhos da cima da cabeceira. Então tem mecanismos que você pode fazer para ficar um pouquinho inclinado. Para ficar elevado. E assim, travesseiro. Tem esses travesseiro anti-refluxo, anti-sufocamento. Não, o bebê tá inclinado, ele não precisa de travesseiro. Nem precisa. Nem precisa, tá? Isso aí é só para aqueles kits de enxoval inúteis que não precisa. Travesseiro não precisa. O meu até hoje, com 3 anos, ele não dorme com travesseiro. O travesseiro é um enfeite. São parentes que estão perguntando aqui se é correto influenciar os outros filhos a entrarem na mesma rotina do recém-nascido. Eu acho que não. Porque o recém-nascido ele tem uma rotina muito específica. Muito específica. Você assim, que tem 2 deve saber melhor que eu isso. Sim, assim, como o recém-nascido tem aquela rotina louca, acorda de 2 em 2 horas, mama toda hora, não tem, a gente não tem, a gente tem que separar. Então a gente tenta manter a rotina do mais velho, até para o mais velho ter segurança, a gente não pode mexer na rotina dele, ou tentar evitar, e ter a rotina do bebê. Fica uma loucura no começo, porque um dorme esse horário, o outro dorme, o outro come esse horário, o outro no outro. Então, assim, até isso se ajustando, mas a gente não mexe na rotina do mais velho. Porque se a gente mexe na rotina do mais velho, desestrutura todo mais velho, aí entra na questão dos ciúmes, né, da insegurança. Então, a gente não mexe. A gente tem que um jogo de cintura para tentar, vamos dizer, organizar para que funcione a rotina dos 2. Aquela coisa que eu falo, se puerpério já é uma pedreira, puerpério com 2, eu admiro vocês. Porque não é fácil. Não, eu sei que não é fácil. Eu vejo as mães me relatam a dificuldade que é de conseguir dar conta. Mas a gente sobrevive, né? Sim, tu tá aí, né? O mantra é que tudo passa. A tempestade não dura para sempre. Aos poucos as coisas vão entrando na rotina, vão se ajustando. Então, assim, calma que tudo passa. Vai passando, vai passando. Pergunta aqui. Já faltam 3 pra gente, a gente tem menos de 15 minutos. Vamos lá que vai dar. Acordar o bebê para mamar? Calma. Bebê engatou 3 horas dormindo, deixa dormir. Tá, falar rapidinho que a gente não tem muito tempo, né? É uma questão assim, depende da idade do bebê. Então, os bebês ali até por volta de 15 dias de vida, o ideal é que eles não ultrapassem mais de 3 horas mais de 3 horas. Mais de 3 horas, tá? O ideal. Porque assim, o bebezinho ele nasce com peso. Aí lá entre 36 e 48 horas de vida, lá perto da alta, ele tem uma perda fisiológica de peso que é normal. Em torno de 10% ele perde. O bebê perde líquido, ele desincha, então ele perde. Então, se espera que esse peso do nascimento seja recuperado entre 10, 15 dias de vida. Então, como a amamentação está sendo ajustada ainda,
a gente tem que ter esse certo controle no começo. Então, assim, depois lá do primeiro mês, aí o bebê retorna para o pediatra na visita consulta mensal. Então, ele teve um bom ganho de peso, as mamadas estão efetivas, está mamando bem. Aí, se esse bebê começar com um intervalo um pouco mais de 3 horas, que é assim, bem difícil isso acontecer na prática, a gente deixa. Dificílimo. Dificílimo, principalmente os que mamam no peito, né? A questão da livre demanda, que é ótimo, principalmente de madrugada, que ocorre maior produção de leite. Então, os bebês tendem a mamar mais. Agora, se é um bebê que já tá maiorzinho, ele tá mamando bem, ele tá sendo saciado, ele engatou em mais horas, mais de 3 horas, deixa ele dormir, levanta a mão pro céu, porque é uma coisa. Agora, o que a gente É que eu falo assim, durante os 3 primeiros meses, vale a gente lembrar que tem a esterogestação, que ele ainda acha que ele está no útero, que ele está recebendo ali comida o tempo todo. Então a tendência dele é acordar, porque ele vai sentir fome, tipo, cadê minha comida? Cadê minha Né? comida? Então é uma coisa relativamente normal. Normal. Mas depois desse período, se a criança dormiu já 4 horas, deixa dormindo. Deixa dormir. Você vai agradecer. Tá com um bom ganho de peso, né? Tá sendo acompanhado, gente. Relaxem e tentem dormir também. Agora, sim, tem um sinal de alerta. Prematuros ou nenês que nasceram com muito baixo peso, eles tendem a ser mais sonolentos que o bebê nascido a termo, o bebê não prematuro. Então, a gente tem que prestar atenção, né? Fica esse alerta, porque às vezes o bebê ele tá num período de sonolência, mas ele tá fazendo uma hipoglicemia. Tá? Então, assim, prematuros, bebês com baixo peso, ficando um período muito longo, não é tão bom que ele tá dormindo. Às vezes é um sinal de hipoglicemia. E a sonolência é um sintoma de hipoglicemia. Então, fiquem atentos. Ficar atento a isso. Ficar atento a isso. Protetor solar, né? Que perguntaram, quando usar protetor solar? Básico, a partir de 6 meses. É que nem repelente. Sim. É que o protetor solar, ele tem essas substâncias químicas, né? Então, a pele do bebê é uma pele muito sensível. Então, não se recomenda se usar antes. Tem que ser um fator de proteção alto, né? Bem acima de 30. Tem que ser específico para bebê ou para criança. E uma dica assim, ó. Vão viajar, vão para a praia, vai para um lugar que vai ter mais exposição de sol. Não deixem para experimentar o protetor solar lá na praia. Em casa, antes de viajar, né, passa um pouco de protetor um pouquinho no braço do nenê e observa. Deixa umas horas ali para ver se ele vai ter alguma reação alérgica, porque às vezes o bebê faz reação. É a mesma coisa que a gente, né? Qualquer produto que vai usar, coloca um pouquinho atrás da orelha para ver se vai ter alguma reação alérgica, porque... não deixa para experimentar o protetor lá na praia quando chegar lá, porque às vezes pode causar uma alergia. Então, bem antes. Isso aí. E vamos lá, para fechar com chave de ouro, a pergunta que não quer calar. A questão do sexo com o bebê pequeno em casa. O bebê tá lá, dormindo do lado da cama, né? O casal tá a fim de fazer uma brincadeira. E daí? Gente, assim, ó, nunca, vou falar em caixa alta, nunca se tem relações sexuais ou de intimidade do casal no mesmo cômodo que o bebê. Não interessa se o bebê tá dormindo, tá num sono profundo, tem um pano que tá cobrindo esse bebê. Não, gente, não faz. Mas aí como é que faz? Assim, ó, Eu te pergunto. Gente, a maternidade muda a vida, né, da mãe, muda a vida do casal, a paternidade também. Tudo é novo. O casal tem que se reinventar e se readaptar. A gente não tem só o quarto, por exemplo, para ter relações. Vai para outro cômodo, vai nem que for para cozinha, vai para lavanderia, mas não faz no mesmo cômodo que a criança, tá? O bebezinho, ele não tem percepção do que é aquilo, tá? Ele não tem, obviamente, ele não tem entendimento do que é aquilo. Mas o bebê pode escutar dormindo. É que nem a gente tá dormindo mesmo num sono profundo. Deu um estouro, deu um barulho, a gente não acorda? Então, o bebê, por mais que ele não acorde, ele pode ficar com esse som, escutando, mesmo não vendo, mas ele tá escutando isso, e isso fica gravado. E esse bebezinho pode levar, não entender, mas uma percepção de violência, de algo ruim.
E aí isso aí pode Mas gerar... também, daí a gente está falando daquela questão de casal que talvez ache que tá comum quando não tivesse filho, né? Sim, então assim, talvez isso pode gerar um trauma na criança que vai refletir lá na fase adulta, né? Ou quando experimentar a questão da Ah, fase de relação. mas se fizer, ali, ó. Não, gente. Não, porque não existe nada 100% silencioso. Tá, gente? Ah, não, tem como, gente. A gente aprende tanta coisa depois na parentalidade, cara. Sim, mas assim, gente, não. Veja só, a maioria dos casais, a criança acaba dormindo no mesmo quarto. Sim, mas assim, a recomendação é que o bebê, no primeiro ano de vida, durma no mesmo quarto que os pais. Eu não tô falando só de cama compartilhada, tô falando Na verdade, a OMS diz que é até os 6 meses, se eu não me engano, não, né? um ano. Agora É um ano? Pelo risco de morte súbita, então até um ano se recomenda dormir no mesmo quarto. Então, assim, gente, casal, né, vai ter um momento de intimidade, gente, saem do Corre pro quarto. banheiro. Vai para qualquer outro lugar, que nem eu disse, vai até para lavanderia, mas não façam no mesmo cômodo. É uma questão assim, é sério até, porque isso gera traumas no bebê, na criança, Então, que não, às vezes não é perceptível. É questão do casal se reinventar na casa, né? Com certeza, com certeza. Vai conhecer a cozinha, o banheiro, o hall, sim. né? Mas é isso aí. Assim, tem estudos com adultos, né, que não sabiam explicar qual tipo de trauma eles tinham e um certo bloqueio nas relações, né? E aí foram investigar a fundo, era isso, dormia no mesmo quarto que os pais, então se subentendia que os pais tinham relação. Então, assim, gente, não façam no mesmo cômodo. Vão para outro, se reinventem, criem uma fantasia sexual diferente. Tapa a boca. Façam isso e respeitem aquele local da criança, né? Então, não façam. Evitar é a palavra. Sim, evitar. Evitar. E a gente não vou dizer não proibir, porque eu não. Quem porque o que eu falo que é difícil proibir, né? Casais que às vezes têm um aposento só, é só um apartamento pequeno, uma casa pequena, no qual é uma sala e um quarto, tudo junto ali, né? Mas eu acho que talvez sem fazer muito barulho, né? Não, eu continuo. Lembrando que a gente não é mais aquele casal que pegava fogo, né? Aquela coisa... Sim, né? Tem toda a questão hormonal ali da mulher, né? Ah, aí que tá, isso tem. A questão hormonal da mulher é uma coisa extremamente primeiro que tem tensa. A gente pode tocar depois desse assunto, falar disso. Porque primeiro que tem o período da quarentena, trintena ou quarentena, né? Que é o período de pós-parto. Então, antes desse período, não é indicado, porque... Tem chance. Exatamente, né? Então tem toda E depois tem os hormônios da amamentação, tem tudo isso aí. Isso aí já fica para outro assunto. Já entrar nessa questão de puerpério, vamos ter que fazer uma live só sobre puerpério aí, para desencavar tudo, o caos. Isso bom, aí. Estamos ali cravado. Mais uma vez, obrigada, minha amiga, minha madrinha querida. É sempre um prazer. E daí, de repente, depois a gente já alinhava para falar essa coisa chata que é o puerpério aí, pra gente desvendar isso aí. Isso aí, gente. Tá? Quem tiver dúvida, passa direct, pode passar para mim, pode passar para Nanda, que a gente responde, a gente vai ajudando nessa caminhada para ficar tudo mais leve. Isso aí, gente. Então, estamos aí. Eu agradeço também o convite e a gente vai se falando. Então tá. Cuide-se com o frio. Peraí, só responder aqui. A Leila perguntou rápido, Leila. Dormir no mesmo cômodo e não na mesma cama. Depende. Aí a gente vai entrar na questão da cama compartilhada. Vamos deixar isso aí para uma outra live. Sim, então, sexo no mesmo cômodo, mesmo quarto, não. Mesmo que esteja no bercinho, longe, não. Vá para outro lugar. Então vamos lá. Isso tá, aí. gente? Beijos. Até a próxima sexta. Tchau.